Fala, degustador! Você que é um entusiasta do mundo do whisky, mesmo sendo um iniciante, provavelmente já ouviu falar em sherry ou xerez. Mas pois bem, para você que nunca ouviu falar nada sobre isso, eu vou dar uma breve explicação. Existem whiskies que eles são finalizados ou até mesmo totalmente maturados em barris que antes de receber o destilado, eles contiveram vinho xerez. Então o que acontece? Esse vinho xerez, ele traz notas complexas para o uísque, ele traz notas nobres, e isso acaba fazendo com que esses uísques sejam muito valorizados, muito apreciados dentro do universo dos uísques. E normalmente são uísques de custo mais alto. Então eu trouxe hoje para vocês um exemplar que entrega por um preço super acessível uma primeira experiência com esse tipo de maturação. Eu estou falando desse cara aqui, o Tanavulin Double Cask. Mas por que Double Cask? Porque esse é um whisky que primeiramente ele foi maturado em barris americanos ex-bourbon e depois finalizado em barris de carvalho espanhol ex-sherry. A Tanavulin ela é uma destilaria que fica na região de Speyside, na Escócia. E o Double Cask, ele é um whisky que ele tem 40% de teor alcoólico, ele é um single malt e ele não tem idade declarada. Ou seja, a gente sabe que os whiskies mais jovens que tem aqui dentro têm no mínimo 3 anos de idade. Sobre os barris que foram utilizados na maturação desse whisky, certamente não foram barris de primeiro uso, até porque a gente está falando de um whisky mais acessível, um whisky de entrada. Mas ainda assim, esse whisky ele absorveu características muito interessantes desses barris e eu vou mostrar isso agora para vocês. Mas agora chega de conversa, vamos logo abrir essa garrafa e ver quais são as histórias que ele vai contar para a gente na taça. Meus amigos, sobre a cor desse whisky, ele tem um dourado acobreado bem bonito, mas assim, a gente não pode falar muito sobre a cor porque a própria Tanavulin, ela informa para a gente aqui na garrafa que na composição desse whisky vai corante caramelo. Então assim, é um corante que é utilizado na padronização da cor. Então a cor não fala muito sobre ele. Na taça, vamos girar aqui para ver como que é a oleosidade desse whisky. Olha, a gente percebe que ele forma lágrimas, porém são lágrimas que escorrem bem rapidamente aqui na taça. Então a gente pode dizer que esse é um whisky de consistência mais rala. Olha, no olfato ele é adocicado, ele traz notas de mel, caramelo, baunilha. Essas são notas provenientes da maturação em barril ex-bourbon. A gente percebe aqui também as notas vínicas. Ele traz aromas de uva passa, maçãs vermelhas. Eu percebi também uma picância. Essa picância ela me remete a gengibre. E sobre o álcool, ele não está agredindo. A gente percebe a presença alcoólica, mas não é um álcool agressivo. Mas eu tenho que considerar também que essa minha garrafa, eu já bebi bastante dela, então assim, aqui já ocorreu um pouco de evaporação do álcool. Talvez se você abrir uma garrafa nova, você vai perceber no olfato o álcool um pouco mais pungente. No paladar, ele repete as notas doces, as notas frutadas, mas aqui eu estou percebendo até um pouco melhor esses taninos, sabe, as notas vínicas dele. O álcool também me agrediu mais um pouco no paladar. No olfato, eu achei ele bem suave. Agora no paladar, eu achei o álcool um pouco mais agressivo. Mas isso reflete a juventude desse whisky. Vamos para a finalização dele agora. Olha, gente, a
A finalização dele é de curta para média, é doce, fica apimentado e o tanino, as notas vínicas, as notas tânicas continuam pegando na língua aqui. Bem interessante esse whisky, viu? Pois então, meus amigos, tá aí mais uma bela dica de whisky para ser o seu primeiro single malt, ou para aqueles que já experimentaram outros single malts para ser sua primeira experiência com sherry. Eu considero ele uma ótima opção porque ele é um whisky bem acessível. Você encontra ele na faixa de 200, 250 reais. Então, para um whisky que entrega sherry, é um ótimo valor. Então, eu acho que compensa muito. Se você não experimentou nenhum whisky com essas características, o Tanavulha ele vai te atender bem por um custo-benefício excelente. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, deixa aqui o seu like para dar aquele incentivo para a gente. Comenta aqui, fala se você já experimentou esse whisky. Compartilha com aquelas pessoas que você sabe que curtem esse tipo de conteúdo. Um forte abraço a todos, boas degustações e saúde!